Lázaro é o novo treinador do Corinthians, 41 anos de idade, já teve uma passagem como interino pelo clube, com 86,7% de aproveitamento, mas foram apenas 5 jogos. Então, a gente tem ali um recorte pequeno ainda do trabalho dele como treinador. Acho que o Lázaro não é um nome que ninguém esperava, né? Quando se tenta manter o Vitor Pereira, que é um treinador experiente, que é um treinador que conhece não só o futebol brasileiro, mas o futebol europeu de uma maneira diferente, e você acaba num nome mais barato e mais conhecido, é uma surpresa. Você consegue diagnosticar, Calça, o motivo dessa escolha tão divergente do nome do treinador anterior? Os Corinthians queriam uma surpresa, conseguiu mesmo. Esse é o primeiro ponto. O Corinthians tem, sim, alguns motivos, né? O Corinthians não está nadando em dinheiro, o mundo sabe disso. O Corinthians tem começa em 2023 a pagar, fez um novo acordo com a Caixa e tem aí demandas gigantescas. Precisa tirar muito dinheiro do Caixa. Tem naming rights, 20 milhões, mas ainda deve mais 50, são 70 para 2023. Então, se você tem uma comissão técnica que custa 2, 3 milhões por mês, você vai consumir boa parte dessa grana na comissão técnica. Agora, a comissão técnica, quando acho que o Vitor Pereira foi um treinador de sucesso no Corinthians. Também acho. E o Corinthians queria que ele ficasse, ela custou caro, mas ela também trouxe muitos recursos nos campeonatos em que disputou. Então, quanto mais você avança, mais dinheiro entra. Então, você tem que ter essa certeza com o treinador que você escolhe. Sim. Bom, escolher um treinador que está começando, que é mais barato e vai entregar o mesmo que o outro. Essa é uma relação óbvia, mas a certeza ninguém tem, nem o Corinthians. Então, acho que o Corinthians, nesse primeiro momento, olhou para o Caixa e pensou, estamos no limite, não dá para forçar a barra. E foi. Isso fez a sua escolha. E depois a gente sabe como é que funciona o futebol. Libertadores da América é lá em abril, né? Então, tem muito tempo pela frente para ver se funcionou ou se não funcionou. E aí o Corinthians age. Eu vejo esse tipo de escolha na vida do Corinthians. O Fernando Lázaro, ele estava em Turim acompanhando a seleção brasileira, fazia parte ali da comissão, ele não viaja ao Catar e vem se apresentar para assumir o Corinthians. Vamos ouvir então ele e o Duílio falando um pouco dessa contratação inesperada que surpreendeu não só os torcedores corintianos, mas todo mundo que acompanha o futebol. Fala, fiel, Fernando Lázaro, e chegou a hora. Queria em primeiro lugar agradecer à direção pela confiança no meu trabalho. E por mais de 20 anos no departamento profissional, fui fazendo a minha caminhada, passo a passo, para me sentir preparado para assumir esse desafio. Também por mais de 20 anos, do outro lado, sei muito bem o peso dessa camisa, sei o que é ser Corinthians. É uma grande honra e um grande desafio assumido para 2023 e com muito trabalho vamos buscar muitas conquistas. Estamos juntos. Para mim, né, é um prazer gigantesco poder anunciar o Fernando como nosso treinador para essa temporada de 2023. E é simples, né, para a gente falar o porquê da escolha. O Fernando é um cara que nasceu dentro do Corinthians, que viveu sua vida praticamente inteira lá, mas só isso não credencia o Fernando assumir o nosso time como treinador, né? O Fernando tem mais de 20 anos dentro do departamento profissional de futebol do Corinthians, construiu ali o seu caminho, a sua história, trabalhou com grandes treinadores como auxiliar, e a gente entende que além de toda a identificação que ele tem, de conhecer o clube, de ter vivido o clube por toda a sua vida, ele tem muita capacidade para assumir esse cargo hoje. Então, a escolha foi por isso. Então, são vários fatores que a gente buscou no mercado e não encontramos ninguém mais capacitado nesse momento, com essas características, do que o Fernando para estar dirigindo o Corinthians em 2023. O Fernando foi o único que foi conversado e o único agora acertado como técnico. Sem dúvida, né? A gente vem conversando com o Fernando. O Fernando já assumiu o time algumas vezes, né? Com excelentes números. E tem todo o conhecimento, como eu falei, né, para poder dirigir um clube desse tamanho. Mas, além de tudo isso, né, o Fernando é um cara que participou de todo o planejamento nosso, nesse período que vínhamos falando da saída, da não definição do Vitor Pereira, né? O Fernando foi responsável por fazer e preparar toda a pré-temporada e todo o planejamento do ano que vem, e que para nós só comprovou a capacidade que ele tem. Quando a gente teve acesso ao planejamento, ficamos muito tranquilos que ele realmente está pronto para dirigir o Corinthians, e por isso também pesou bastante na escolha.
Tá aí, olha, 20 anos de experiência, claro, ele conhece muito bem a casa, conhece muito bem o Corinthians, mas ele mesmo fala em desafio e é um desafio grande você assumir um time de massa depois de um treinador que entregou um bom trabalho. Tem um ponto que me incomoda um pouco nessa fala ali do presidente, Breler, que não encontramos nenhum técnico mais competente que ele usa para esse cargo nesse momento no mercado, porque aí eu acho que ele se esquiva um pouco de assumir. Estou fazendo uma aposta. Sim, e no mercado existem nomes mais comprovados, nomes que não estão vivendo a situação do Fernando Lázaro, que é ter o seu primeiro trabalho como treinador de um clube do tamanho do Corinthians. Mas o Fernando, há muito tempo, é bem cotado no Corinthians. Quando o Corinthians escolheu o Silvinho para ser o treinador, um dos nomes cogitados internamente foi o do Fernando, mas chegou-se à conclusão, a diretoria, a mesma do Duílio, de que o Fernando precisaria de um pouco mais de lastro, um pouco mais de vivência, ainda para não queimar etapas na carreira. Você não pode dizer que ele estava verde. Não, de jeito nenhum. Não é uma boa associação. Mas o Fernando, há bastante tempo, já é um técnico em formação e bem avaliado. Internamente, acredita-se que o Fernando cumpriu todas as etapas de um técnico principiante a ponto dele receber um voto de confiança desse tamanho. Então, eu vejo que, pelo lado positivo, é a avaliação da competência, do mérito de um profissional criado e formado em casa. Por outro, que o Corinthians não seja amador com o Fernando, como foi com o Silvinho. E não por ter contratado o Silvinho. O Silvinho chega no meio de temporada, tem ali um período de campeonato brasileiro, faz ali uma transição de elenco, o Corinthians contrata reforços, ele consegue cumprir a meta inicial, de terminar relativamente bem o campeonato brasileiro, e a diretoria resolve apostar para a temporada que vem, ignorando que o jogo, a maneira de jogar da equipe não estava bem estabelecida e que ali precisava, talvez naquele momento, já pensar num novo treinador. E a diretoria resolve bancar, mas sem nenhuma convicção. Tanto é que o Silvinho cai, não durou 3 meses depois na temporada de 2022. Então, não dá para tratar o Fernando Lázaro dessa maneira. Não funcionou aqui no Paulista, um abraço, Fernando. Não é assim, um técnico iniciante vai ter problemas, vai cometer muitos erros. Então a diretoria precisa também saber bancar a parte do ônus. O bônus é, quando você forma um técnico em casa, como o Corinthians formou, ele conhece o ambiente, conhece os jogadores, conhece processos, ele sabe o que é representar o Corinthians, mas não tem essa experiência como o Vitor Pereira tinha. Então, para mim, é fundamental que a diretoria respalde essa decisão. Sim. Que é um risco, sem dúvida, como seria apostar num outro treinador estrangeiro. Mas o Fernando Lázaro, pelo menos, tem a parte